Olá, eu sou o Walter Kaltenbach, eu sou o diretor da Fundação Napoleão Hill e da Mastermind Treinamentos. Estamos aqui hoje para a gente poder mostrar o que o treinamento EAD, o curso Napoleão Hill, que é intitulado A Filosofia do Sucesso, pode fazer por você, perante os seus resultados pessoais e profissionais. Aquilo que eu sempre comento, na vida, ou a gente tem resultado ou a gente tem desculpas. E hoje você vai descobrir uma das leis do êxito, da qual nós trabalhamos dentro desse processo, que nada mais é do que tirar proveito do fracasso. E quando a gente fala sobre isso, temos que ter muita clareza que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O que difere um maduro de um imaturo não é quantos anos ele tem na vida, e sim quantas experiências que ele tira o lado positivo da vida, que ele consegue tirar aprendizado. Então toda adversidade nós podemos tirar o quê? Tirar aprendizado. Mas para isso nós temos que entender que a vida muitas vezes ela é simples, mas nós se complicamos porque a gente não consegue enxergar o equivalente positivo que muitas vezes os aprendizados acabam nos trazendo. E dentro disso, quando a gente fala sobre tirar o proveito do fracasso, se nós pudéssemos pegar uma receita de bolo e dizer o seguinte: a derrota é uma força destruidora apenas quando é aceita como um fracasso. Porém, quando aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. O que nós temos que fazer para tirar proveito do fracasso? Primeiro, enfrente a derrota honestamente. Nunca, mas absolutamente nunca falsifique um fracasso, ou seja, terceiriza a culpa. Quantas vezes a gente não tem resultado e começa a terceirizar? A culpa foi do meu chefe, a culpa é da minha empresa, a culpa é do governo, mas a gente esquece de perceber a nossa parte de responsabilidade. Segundo, explore o fracasso. Não desperdice, aprenda tudo o que você pode sobre ele. Olhe para o lado de fora, perceba o que você fez, a sua responsabilidade. Você vai entender que existiam o quê? Outras alternativas. E se eu percebo essas outras alternativas, eu tirei o quê? Eu tirei aprendizado. Isso gera o quê? Isso gera a evolução do ser humano como um todo. Terceiro, nunca use o fracasso como uma desculpa para não tentar outra vez. Quantas pessoas que fracassam, elas não tentam mais uma vez, porque criam o quê? Melindrices, criam traumas e não querem que se superar. Um ser humano tem que entender que diariamente nós temos que aprender. Se hoje eu aprendo, amanhã eu vou acordar de que forma? Melhor do que eu sou hoje. E o que vale na vida, realmente, é a gente a cada dia aprender com ela. Isso que é o gostoso da nossa trajetória. Dentro desse conceito, sucesso, temos que ter a percepção que ele não é medido pela posição que a gente se alcança na vida. Ele é medido pelos obstáculos que a gente se supera. Para isso nós temos que realmente ter a maturidade de entender a nossa trajetória, entender o nosso trilho, entender o âmago que muitas vezes a vida nos coloca, para que a gente possa entender qual que é a seiva positiva que aquilo foi colocado para nós. E aí a gente consegue concluir da seguinte maneira: você sabia que tomar a linha de menor resistência é o que faz com que todos os rios e alguns homens sejam tortos? Realmente é uma frase interessante. Porque muitas pessoas não querem transpirar, muitas pessoas não querem inspirar para poder ter resultado. Muitas pessoas querem ter resultados fáceis. Mas desculpa dizer, meus amigos, o resultado ele vem pelo esforço pessoal. E quando a gente realmente se esforça para obter resultados, a gente valoriza o resultado no final. Por isso que não temos que querer nada fácil. Queremos ter resultados de forma digna. Entender que a vida nós podemos, desde que você acredite em você, eu acredite em mim. E aí com isso as pessoas em minha volta, todo mundo vai estar em prol do quê? Em prol de resultados. E aí a gente pode dizer o seguinte: dentro do treinamento EAD, o curso Napoleão Hill, a filosofia do sucesso, o Napoleão Hill, na lição de tirar proveito do fracasso, ele fala sobre 40 principais causas dos fracassos. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a primeira: não ter um objetivo ou um plano definido na vida. Quantas pessoas estão nessa vida a passeio? Quantas pessoas estão nessa vida apenas o quê? Trabalhando para pagar conta. Se você é uma pessoa que apenas trabalha para pagar conta, tenho certeza que a infelicidade está em sua vida. Nós temos que trabalhar em prol de algo a mais, de um ideal, de um objetivo. E dentro desse conceito, nós começamos a entender que a própria Harvard, que é uma escola corporativa norte-americana, ela estabelece que somente 3%, estou falando 3%, das pessoas, todas as pessoas do planeta sabem de fato aonde elas estão indo. Apenas 3% das pessoas do planeta tem de fato um objetivo principal bem definido. 97% das pessoas estão nesse mundo a passeio. Pasme por esse número. E aí a gente conclui, entende a segunda causa do fracasso. Nada mais do que curiosidade intrometida nos assuntos de outras pessoas.
A curiosidade é algo positivo. O mundo cresceu, o ser humano cresceu, a sociedade estabelece pela curiosidade de fazer o quê? A nova realidade do mercado. Fazer mais, melhor e por menos. Se diariamente sou curioso para poder fazer as coisas melhores, fazer com mais potencialidade e às vezes utilizando menos recursos, a minha vida evolui. Mas infelizmente tem muitas pessoas que são curiosas na vida dos outros, ficam palpitando a vida dos outros, se intrometendo pela vida dos outros, esquece o quê? Esquece de perceber a sua própria vida, e aí ela começa a se questionar porque não tem resultado, ela está sabendo administrar seu tempo de maneira inapropriada. Nós temos que entender que a nossa vida, a rédea tem que estar na minha mão, e eu tenho que controlar a minha vida como um todo. A terceira causa que o Napoleão Hill fala dentro desse treinamento, ele diz a escolarização inadequada. O que ele quis dizer sobre isso? Se você sair da faculdade com a sensação de que você deve ser pago por aquilo que sabe, em vez daquilo do que você faz, então esta é uma faculdade que não fez uma coisa boa para você. Olha que interessante, quando as pessoas buscam conhecimento e acreditam que depois que elas têm conhecimento, elas têm um currículo impresso, o mundo tem que pagar pelo que está no currículo dela. Mas o mundo não funciona assim. O mundo vai te pagar pelo aquilo que você produz, pelo aquilo que você gera de resultado. E aí a gente começa a entender, quando a gente fala sobre resultados, que quando a gente fala sobre fatores determinantes de resultados, a gente consegue entender que o que é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem propriedade naquilo que ele faz. Tanto é que o Aurélio define como conhecimento, como ato ou efeito de conhecer, notícia, informação, instrução, estudo. Uma pessoa competente, ela também tem o quê? Habilidades. O que é uma definição de habilidade? Aptidão para algo, destreza adquirida através de treinamento ou repetição. Nós só somos hábeis para alguma atividade se exercer aquela atividade. Ou você é competente também porque você tem uma atitude. Qual é a definição de atitude? Modo de proceder ou agir, maneira, comportamento e ou procedimento. Então nós temos que entender que esses três fatores geram resultados, mas muitas pessoas ficam aonde? A vida inteira buscando conhecimento, e ela não entende por que ela não tem resultado em cima do conhecimento. Porque é aquela analogia, o livro fechado ele não tem serventia. Para ele ter serventia, ele tem que ser um livro aberto. Dentro desse conceito, a própria Harvard estabelece que para uma pessoa ter resultado na vida, apenas 15% dos resultados foi devido ao quê? Devido ao seu conhecimento. Mas o que difere um profissional dos demais são o quê? As suas atitudes e as suas habilidades. Como que eu exerço minhas atitudes e habilidades perante o meu conhecimento? Isso sim acaba sendo o diferencial de uma pessoa mediana para uma pessoa acima da média. Eu tenho certeza que você também pode ser uma pessoa acima da média. Por isso que o curso EAD, a Filosofia do Sucesso, é um curso transformador, porque ele vai pegar a sua vida como um todo e colocar ela dentro de um trilho do qual que você se sinta bem, um trilho que você sabe que você é capaz, e ele vai te mostrar o como especificamente você pode andar na trajetória desse trilho. E dentro desse conceito que a própria Harvard coloca, esse treinamento ele é de 17 semanas. Cada semana você vai estudar um capítulo. Cada semana você vai se aprofundar e ser um especialista na filosofia do sucesso do Napoleão Hill. Só que o treinamento você não inicia de forma sozinho. Primeiro, ele é um curso internacional. Você vai se tornar um especialista na filosofia do Napoleão Hill. Ou seja, você vai receber um diploma internacional, da qual você vai ser realmente o retentor de todas as atividades, todos os seus objetivos, todas as suas metas, todos os seus objetivos, e saber exatamente que você está no trilho correto. O treinamento, você vai fazer o quê? Você vai construir o seu planejamento estratégico pessoal e profissional. Semanalmente você coloca uma das leis do êxito do Napoleão Hill. O professor semanalmente vai corrigir essas suas percepções, esse seu planejamento, porque no término do treinamento, o seu trabalho de conclusão do curso será realmente a confecção do seu planejamento de vida. Você vai colocar tudo que você quer da sua vida de uma forma estruturada, e aí o professor vai acabar de corrigir, te mandar todo esse feedback e com toda a avaliação do treinamento para você, diretamente na sua casa, inclusive pelo correio. O terceiro, um acompanhamento semanal para o instrutor certificado internacionalmente. Semanalmente você recebe feedback, semanalmente você recebe um acompanhamento. Ou seja, não é um curso à distância pela plataforma EAD, você fica perdido. Você está sendo acompanhado, está sendo avaliado, está sendo apoiado. Só que nós temos que entender que esse é um curso que você inicia junto com um grupo e termina junto com um grupo. Como assim?
Dentro desse conceito, a plataforma, você está dentro de um grupo porque você vai iniciar o primeiro capítulo junto com o grupo e durante a semana você interage com o grupo por intermédio da lista de discussão, onde você põe seu ponto de vista, seus colegas colocam um ponto de vista e você constrói o conhecimento. Só que o horário que você vai entrar na plataforma é o seu horário, não tem um horário pré-determinado. O importante é que durante essas 17 semanas, o que você faça? Você tem um conteúdo, especificamente sobre o capítulo, um conteúdo exclusivo da qual não está nas literaturas nem nos treinamentos vivenciais dentro do Mastermind no Brasil e os países de língua portuguesa. Você tem textos empresariais, você tem vídeo do próprio Napoleão Hill explicando sobre cada uma das leis do êxito. O próprio Napoleão Hill em vida, ele fazia palestras sobre essas leis do êxito e você vai ter as palestras dele interpretadas na língua portuguesa. Você tem, como eu já comentei, o seu diário, que é o acompanhamento semanal do professor para construir o seu objetivo de vida pessoal profissional. E ao término da semana você também faz o quê? O preenchimento de uma prova online, onde você solidifica o conhecimento, porque nós estamos falando de um treinamento filosófico. Nós estamos querendo o quê? Fazer com que os seus resultados hoje sejam potencializados para amanhã. Para isso nós temos que mudar o quê? O seu comportamento, as suas atitudes, mas nós temos que chegar a isso numa concordância. Então essa prova vai realmente consolidar para ver se você realmente enxergou pelo ponto de vista do programa ou não, inclusive se concorda e discorda, porque não é para concordar com tudo, mas sim a gente poder o quê? Aprender, a gente poder se desenvolver e trocar pontos de vistas. Por isso você que está assistindo esse curso, se inscreva agora no site napoleonhill.com.br e participe da próxima turma, porque é aquilo que eu já comentei, na vida, ou nós temos resultados ou nós temos desculpas, e eu tenho certeza que você é uma pessoa de resultado. Se encontramos lá, meu hiper obrigado. Valeu.